Oi, acolho com carinho a cada uma de vocês do grupo de Oásis São Lucas e também amigos e amigas que nos acompanham pelo canal de YouTube da comunidade para este primeiro encontro de estudo bíblico online em tempos de quarentena. E o faço por meio de uma canção que costumamos cantar nos encontros às terças-feiras. Do nosso livro de canto, a canção de número 9. Cante junto, acompanhando a letra na tela. Se vem de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem já chegando, demos as mãos pra louvar de novo. Se vem de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem já chegando, demos as mãos pra louvar de novo. Anualmente, a diretoria do nosso grupo de Oásis elege um tema que nos acompanha ao longo do ano no decorrer dos estudos bíblicos. Nos últimos anos, temos conversado sobre mulheres no Antigo Testamento, mulheres no Novo Testamento, o Pai Nosso. No ano do Jubileu da Reforma, refletimos sobre confessionalidade luterana. No final de 2019, nós decidimos, na diretoria da Oásis, que ao longo de 2020 iríamos refletir sobre o livro de Salmos. Assim, enquanto for necessário, vamos refletindo sobre os Salmos por meio de encontros online e pedindo a Deus que Ele nos fale e, ao mesmo tempo, que Ele nos ouça por intermédio das orações que outras pessoas um dia, em determinadas circunstâncias, lhe dirigiram com o coração crente. E assim quero convidá-las a cantarmos o Salmo de número 121, que diz justamente que o nosso socorro em todos os tempos vem de Deus. Neste primeiro encontro, nós vamos conhecer um pouco sobre o livro de Salmos de um modo geral. Se tomarmos nossa Bíblia nas mãos, abrirmos bem ao meio, então nós estaremos exatamente no livro de Salmos. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia e o maior salmo é o de número 119, onde encontramos palavras bem conhecidas que ouvimos muitas vezes no início ou após uma pregação, que nos dizem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 5. O livro de Salmos é um livro de orações, muitas das quais foram dirigidas a Deus desde a sua origem na forma de canto, ou seja, o povo de Israel utilizava esse livro em suas celebrações e dessa tradição nós herdamos as assim chamadas canções litúrgicas. Jesus também recitava os salmos e, como todo menino judeu,
deve tê-lo aprendido nas aulas na sinagoga. Todos os domingos, além da indicação do texto da prédica, de uma leitura do Antigo e do Novo Testamento, nós temos também a indicação de um salmo. Nós seguimos a série ecumênica de textos, que se encontra na agenda disponível pelo Sínodo, e utilizamos esse salmo indicado para cada domingo de muitas formas. Pode ser no momento do anúncio de graça, pode ser como acolhida no culto, ou então inserindo 1, 2, 3 versículos em uma das orações. Percebemos várias motivações na origem dos salmos: louvor, pedido de ajuda, súplica em favor de quem governa, agradecimento pelas bênçãos de Deus, entre outras. E isso também se explica pelos diferentes momentos em que os salmos surgiram. Há salmos que datam da tradição oral por volta de 1.200 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3.000 anos atrás. Nós identificamos salmos do tempo em que o povo de Israel esteve no exílio, salmos em tempo de fartura, de colheita, por exemplo, salmos de apoio e de indignação ao governo de um rei. Os salmos, eles não aparecem aqui na Bíblia em ordem cronológica, quer dizer, eles foram escritos e dispostos posteriormente, no formato que nós os encontramos hoje. Um exemplo bem claro disso é o Salmo de número 1 e o Salmo de número 150. Eles compõem a moldura do livro de Salmos, mas estão entre os salmos elaborados mais recentemente, porque eles são do século II antes de Cristo. Para refletirmos sobre os salmos neste e nos próximos encontros de estudo bíblico, utilizo basicamente 3 literaturas: a Bíblia, naturalmente, e vou convidá-las a lerem os salmos também em casa, alguns livros das obras selecionadas de Martinho Lutero, que contêm textos do próprio reformador e foram traduzidos ao longo de vários anos para a língua portuguesa, especialmente obras selecionadas volumes 5, 6 e 8, e ainda um livro traduzido também para o português, da autoria do pastor Dietrich Bonhoeffer, ele que apoiou o movimento antinazista durante a Segunda Guerra Mundial e foi assassinado ao final justamente do período da guerra. Nós conhecemos uma palavra de Martinho Lutero que diz assim, que a Bíblia é uma erva. Quanto mais se manuseia, mais perfume ela exala. Lembrei de pegar dos nossos vasinhos de tempero lá em casa um raminho de hortelã. Ela é muito cheirosa. Martinho Lutero dizia que justamente o livro de Salmos exala uma fragrância, um perfume tão excelente e precioso que todos os corações piedosos percebiam a sua devoção e a sua força e aprendiam a amar esse livro. Ele dizia assim: encontramos aqui no livro de Salmos como eles, os santos, as pessoas que creem, se postam diante de Deus, diante de amigos e inimigos, como elas se mantêm, se comportam em todos os perigos e sofrimentos. Encontram-se nele também todos os tipos de ensinamentos e mandamentos divinos e benéficos. Nos Salmos, nós olhamos para dentro do coração de todas as pessoas santas e vemos como brotam finas e aprazíveis flores do coração a partir de todos os tipos de pensamentos belos e agradáveis em relação a Deus e suas bênçãos. E por outro lado, vemos de novo o coração de todos os santos como se víssemos a morte, sim, como se víssemos o próprio inferno. Ou seja, no livro dos Salmos, nós encontramos referência
a todo tipo de vivência que as pessoas tiveram e como elas o expressaram com relação a Deus em forma de oração. Lutero dizia que o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia, porque nele nós encontramos a promessa acerca de Jesus Cristo e do reino de Deus. E que quem ler o livro de Salmos também estará lendo um resumo de toda a Bíblia. Ele diz ainda, e cada pessoa, independentemente da situação em que se encontra, acha no livro de Salmos palavras que combinam com a sua situação, com o seu caso, com as suas questões e que lhes são extremamente compatíveis. Isso também dá a certeza a alguém de estar na comunhão dos santos e de que aconteceu com ela como acontece com todos os santos. A Bíblia fala pra gente. A Bíblia fala para dentro da nossa situação, daquilo que estamos vivendo. É por isso que nós nos identificamos, ora mais com este salmo, ora mais com aquele salmo, dependendo do momento que nós estamos vivendo e da situação em que se originou determinado salmo. Encerro esse primeiro momento de introdução aos salmos de modo geral com uma palavra do pastor Dietrich Bonhoeffer, que diz assim: ao esquecer-se do saltério, a cristandade perde um tesouro inigualável. Ao recuperá-lo, será presenteada com forças jamais imaginadas. Deixo um desafio para os próximos dias, convidando a cada um de vocês a lermos das nossas Bíblias os Salmos de número 8, 19 e 29, que falam acerca da criação de Deus. E então, no próximo encontro, vamos conversar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre a relação de Deus com a criação, fazendo um link também com o momento atual em que vivemos, de sustentabilidade ou não de todo o planeta. Que Deus possa nos abençoar em nossa reflexão hoje e a cada novo dia. Amém.